Oi, 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 bom dia, bom dia. Vamos lá para mais um encontro aqui da nossa pílula terapêutica. Não é terapia, mas é terapêutica. Então, às vezes eu olho para cá, olho para lá, porque eu tô no Instagram e no YouTube, tá bom? Então, vamos lá, gente. No nosso tema de hoje, eu quero trazer o seguinte tema: o amor que adoece. Quantas vezes nós amamos de forma desenfreada, descompensada, e esse amor acaba por gerar muito mais dor do que harmonia, do que capacidade de gerar a vida. Então, todo o amor que não gera vida através dele ali, ele tá subtraindo dessa vida, né? E esse tema, ele é muito profundo, ele se estende a todas as nossas relações. E eu quero trazer aqui como foco principalmente as nossas relações familiares, né? Porque quantas vezes a gente toma atitudes, faz coisas baseados muito mais movidos por um amor que acaba por nos levar a uma dor muito profunda. Então, né, eu tenho até uma das minhas mentoras que ela diz o seguinte, né? O amor, ele é ótimo, mas o amor sem ordem, ele vai adoecer, ele vai trazer o fim das relações, ele vai trazer desordem para as nossas famílias. E o que é um amor sem ordem? E aí ela traz até uma comparação, gente, que é a Mirella Neri. Então vou fazer uso da metáfora dela, que ela usa a água, né, e o recipiente aqui no caso um copo. A água, a gente pode fazer uma relação dela com o amor. E o copo, ele seria o quê? É a ordem. Porque a água, gente, por si, ela é muito boa. A água, ela é maravilhosa. Ela é incrível. Mas, se eu não tiver o recipiente, no caso aqui, o copo, que seria a ordem, como que eu iria fazer o melhor uso desse recurso aqui, que no caso a água, se eu não tivesse o copo, né, para colocar ordem nessa água para que assim eu pudesse usar ela da melhor maneira possível. E muitas vezes é isso que acontece com o amor em nossas vidas. Se o amor vem e ele não tem esse recipiente, se ele não tem a ordem para que a gente possa fazer um melhor uso de todos os benefícios que o amor, e no caso aqui a água, pode trazer para nós, ela pode ser desperdiçada, ela pode trazer destruição, ela pode subtrair a vida ao invés de somar, acrescentar a vida. E é muito isso que acontece nas nossas relações familiares, quando a gente traz um amor muito grande sem que a gente consiga colocar ordem nesse amor, colocar esse amor no seu devido lugar, no seu devido recipiente, para que a gente possa ter o maior benefício, né? E aí, muitas vezes, a gente acha que o que causa sofrimento é a falta de amor. Não, muitas vezes o que vai causar sofrimento é o excesso do amor. É a maneira que a gente conduz esse amor dentro das nossas relações, né? E muitas vezes o amor ele vem ali disfarçado de cuidado, disfarçado de controle, disfarçado de entrega, de culpa, de dor. E quando isso acontece, esse amor ele não tem toda a força para viver como ele poderia viver, como ele poderia transformar a vida aí de outras pessoas, né? E aí, quando é que a gente observa que esse amor deixa de ser saudável? Quando o amor pode adoecer? Sabe naquelas situações em que a mãe vive pro filho e esquece de si mesma? Gente, é um amor muito grande, mas é um amor fora de ordem. É um amor que vai causar muito mais dor e vai colocar sobre essa criança um peso muito grande, porque ela vai sentir que a mãe deixou de fazer para si mesma para fazer por ele. E aí esse adulto cresce e ele cresce acreditando que ele tem uma dívida. E isso é colocar o amor muito fora de ordem. É um amor que adoece. Se você é filho e você sente que você tem uma dívida, né, com os seus genitores, e essa dívida te traz culpa, ela vai também, consequentemente, te trazer adoecimento.
Então, o amor livre e espontâneo é aquele que não cobra, que não tem uma coisa em troca, né? Uma vez eu ouvi de uma amiga, ainda quando eu não tinha filhos, e numa época que eu nem pensava em ter, ela, nossa, Rose, mas se você não for ter filhos, quem vai cuidar de você na sua velhice? E eu senti, meu Deus, mas será que é para isso que a gente tem filhos, né? Para eles cuidarem de mim lá na velhice? E aí eu falei, nossa, mas não é bem para isso que eu queria ter um filho, né? Para levar a vida adiante. Mas para eu poder também agregar na vida de outra pessoa e não com essa expectativa de que o filho vai cuidar de mim. Porque essa expectativa, gente, ela é muito dolorosa e muito frustrante. Porque aí é na vez do filho cuidar da vida dele, também gerar vida através da vida dele, cuidar da família dele, ele precisa como se tivesse que pagar uma dívida. E aí o que eu percebo muitas vezes, esses filhos que dizem, né, que estão cuidando dos pais, tá lá vigiando se a mãe tá tomando remédio direito, se a mãe tá cuidando do dinheiro dela direito, se ela tá cuidando da casa direito. E eu vejo e sinto isso muito mais como uma falta de respeito e de honra para os próprios pais, né? Nossa, mas a minha mãe agora sai e deixa a louça suja. Gente, mas a casa é dela, né? E se ela acha que não é a hora de lavar a louça, tudo bem, eu vou respeitar. Outro dia, uma cliente até me disse, né? Minha mãe, não vou tomar esse suplemento mais não. Aí eu fui lá e comprei o suplemento pra ela. Eu falei, mas ela quer tomar o suplemento? Rosilene, mas ela precisa tomar o suplemento. Mas você tá desrespeitando uma decisão dela. Se ela acha que aquilo já não é mais bom pra ela, ou se ela não quer tomar mais esse suplemento. Ai, Rosilene, mas minha mãe e meu pai não sabem viver, eu tenho que ensiná-los. Então aí que a gente tem um amor fora de ordem mesmo. Porque qual que é a ordem? Não é os pais ensinarem os filhos? Não é os pais darem o direcionamento, né? Conduzir esses filhos na vida, até que esses filhos possam, né? Se conduzirem sozinhos na vida. Gente, até que possa, tem até uma idade cronológica para isso, né? Porque às vezes eu vejo... A pessoa tem 40, 50 anos e ela tá esperando as diretrizes dos pais na vida dela para ela fazer ou deixar de fazer algo. E aí isso aí também não é saudável, é um amor muito adoecido, porque quando é que essa pessoa vai ter autonomia para cuidar da própria vida, para tomar as decisões que precisam ser tomadas por ela mesma, né? Então, se eu tenho 50 anos e estou esperando essas diretrizes na minha vida vindo dos meus pais, significa que tem um amor adoecido, que tem um amor fora de ordem aí com isso. Então, muitas vezes, nossos pais só querem ficar quietinhos no canto dele, cuidar da casa dele do jeito que ele quer, gastar o dinheiro dele do jeito que ele quer, e tem o filho lá cobrando em cima que tem que fazer assim, que tem que fazer assado, tem que ir em tal lugar, tem que fazer... Gente, cadê o respeito? Cadê o respeito por aqueles que vieram antes? Né, pelas decisões da vida dele, que ele muitas vezes tomou a vida toda, ou às vezes também ficou esperando alguém tomar. Quando é que a gente dá essa autonomia para a pessoa? Que a gente respeita a pessoa naquilo que ela tem de maior vontade ali no ser dela, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Um outro tipo de relacionamento que deixa de ser saudável, né, e que passa a sufocar, é quando o parceiro diz que tá cuidando do outro e tá sufocando. Tá controlando, tá checando as mensagens, tá checando o celular, quer saber onde a pessoa foi, onde deixou de ir, né? Que exige que seja feita uma ligação por vídeo chamada para eu ter certeza se a pessoa realmente está naquele lugar. E onde está a confiança na outra pessoa? Só a palavra da pessoa não vale, né? E se eu estou precisando checar isso, será que esse amor é saudável? Será que esse amor está dentro de uma ordem que vai levar para gerar algo maior? Né? Uma outra situação, né, em que o irmão sente culpa por crescer na vida, por estar conquistando as coisas, enquanto o outro irmão não pôde fazer isso ou não está conseguindo, né? E muitas vezes a gente coloca barreira nas nossas conquistas justamente porque a gente sente que não pode, porque o outro também não conquistou, porque o outro não conseguiu aquilo, né? E quantas vezes você sentiu medo, culpa, vergonha de contar sobre uma conquista sua, com receio da outra pessoa se sentir menor, com receio da pessoa se sentir inferiorizada diante daquela sua conquista. E será que isso é um amor saudável? Né? Se eu preciso esconder das pessoas
principalmente dos meus familiares, uma determinada conquista, porque possivelmente o vínculo não está saudável. O vínculo, ele pode estar o quê? Adoecendo. Ok? E aquelas pessoas que sentem que precisam, que para se sentirem amadas, elas precisam se sacrificar. Né? Eu preciso tirar de mim para dar para o outro. Eu preciso abrir mão de determinada coisa para que o outro veja que eu estou aqui e assim eu vou me sentir amada. Gente, o amor, ele precisa ser leve. Ele precisa fluir naturalmente. Ele precisa ser bom, prazeroso, porque senão ele vai te adoecer das mais infinitas formas, né? Quantas vezes eu já vi pessoas adoecerem fisicamente porque tinha dificuldade de falar não. Eu já vi cliente me dizer assim, olha, Rosilene, foi essa doença que me deu a possibilidade de falar não para as pessoas. Agora ninguém cobra mais nada de mim. Agora ninguém espera mais nada de mim, porque agora eu tô doente. Né? E a doença, ela vem muitas vezes como um sinal de alerta, pra gente olhar para aquilo que a gente estava negligenciando, pra gente dar um lugar e dar uma voz para aqueles sentimentos, aquelas emoções, que há muito tempo já vinham falando dentro de nós e a gente não estava dando ouvidos. Né? E eu vou até propor um exercício da próxima vez que você quiser controlar uma pessoa, dar as diretrizes, principalmente para os seus pais, né? O modo dele viver na vida. Respire fundo e diga para você mesmo: meu pai é grande, minha mãe é grande, eles vão dar conta de resolver. Tudo bem, mãe, se a senhora percebe que isso é o melhor para a senhora, tudo bem, eu vou respeitar a sua decisão. Pai, se você acha que é assim a melhor maneira do senhor usar o seu dinheiro, tudo bem, eu vou respeitar a sua decisão. E se você puder, até repita isso que eu acabei de dizer aqui, e observe como você se sente aqui dentro de você. Se você sente paz ou se você sente angústia. Possivelmente você vai sentir muito mais paz do que angústia. A não ser que a sua necessidade de controlar o outro seja tão grande que para você abrir mão desse controle cause uma dor. Porque pode acontecer isso. E aí eu quero te dizer que quem precisa olhar para isso é você mesmo. Você mesmo que precisa ver isso que está te acometendo, te afligindo tanto, e por que você precisa sentir essa necessidade de controle tão grande aí dentro de você, tá bom? Porque, gente, o que é um amor saudável, então? Rosilene, você tá falando desse amor adoecido? Ok, entendi. E o que é o amor saudável? Gente, o amor saudável é aquele que aceita o outro como ele é. Que respeita as escolhas da outra pessoa exatamente como ele é. Aquele em que você sente que você não precisa amar o outro para você ficar perto dele. Ou para que essa pessoa se mantenha na sua vida, ela pode ser exatamente como ela é. Ai, Rosilene, aí é muito difícil. Sim, é muito difícil mesmo. É difícil. Porque se eu não consigo aceitar o outro como ele é, eu vou estar exigindo o tempo todo que o outro mude. E isso, gente, só traz mais dor ainda. E aí eu tenho duas vertentes aí desse amor saudável. É aceitar o outro como ele é e também ser eu como eu sou. Porque às vezes nem a gente aceita a gente mesmo como a gente é. É claro que eu não estou dizendo para viver naquele efeito Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Todos nós temos pontos a serem desenvolvidos, todos nós podemos melhorar. As pessoas ao nosso redor, elas também podem melhorar, elas podem se desenvolver. Mas isso é algo que parte de dentro. É de cada uma das pessoas. Então não adianta eu querer mudar o outro se o outro não quer isso. Eu vou trazer só mais sofrimento, né? Muitas vezes, com casais, eu vejo casais, mas se o outro for assim, aí vai dar tudo certo. Quando o fulano mudar, aí nossa relação vai ficar em paz. Olha, eu vou te dizer uma coisa, abra mão dessa expectativa. Abra mão, porque isso só vai te fazer sofrer. Só vai te causar mais dor, gente, porque qual que é a chance que você tem do outro atender às suas expectativas? E é isso que causa muita frustração nas relações. É a expectativa que a gente tem do outro. Então,
Quando eu tenho uma expectativa e essa expectativa não é atendida, né? A equação que resta disso daí é o quê? A frustração. É a frustração de não ter tido aquela expectativa atendida. Então, isso vai gerar insatisfação. Gente, muitas vezes nem você mesmo consegue atender as próprias expectativas que você tem com você. Quantas vezes você promete as coisas pra você e você vai lá e quebra essa promessa que você fez, isso que você havia prometido, né? Quem dirá o outro, que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nem nos promete nada. E a gente fica aqui, ó, com uma expectativa infantil que o outro, inclusive, vai adivinhar aquilo que eu quero, aquilo que eu estou precisando que ele me dê. Gente, esse amor não é maduro. Esse amor não é infantil e ele só vai adoecer as suas relações. E muitas vezes existe um outro lado também. Às vezes eu tô aqui fazendo uma coisa, pensando que eu vou atender uma expectativa que é da outra pessoa, sendo que a outra pessoa nem falou que esperava isso de mim. Nem tinha essa expectativa ao meu respeito. E aí isso causa o quê, gente? Mais dor ainda, porque às vezes eu estou lutando tanto para alcançar algo, imaginando que é isso que o outro quer, mas essa conversa nunca aconteceu. Esse pedido, essa cobrança nunca existiu. Ele tá aqui, ó, só na minha cabeça, só no meu mundo das ideias, só no mundo da imaginação. Ok? Cuidado com isso. Então, o amor maduro, gente, ele vai, antes de qualquer coisa, aceitar o outro como ele é. E vai aprender a respeitar as diferenças. Quando eu respeito a diferença do outro, eu aceito ele como ele é, né? Eu consigo entender e perceber que isso é do outro. E eu consigo separar isso ali de mim, vai além das minhas expectativas, ok? Com isso, gente, eu permito que o outro cresça. Eu dou um espaço para que o outro também cresça dentro dessa nossa relação. Porque senão eu vou querer só pessoas que são marionetes do meu lado. Pessoas que fazem, pensam, sentem e agem como eu gostaria que elas fizessem, que elas agissem. Que tipo de relação é essa? Né? Uma relação, ela exige a mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Vai e volta. Vai e volta. E aí, gente, um amor maduro, ele não precisa controlar o outro. Ele não precisa controlar tudo para se sentir seguro, para se sentir bem dentro da relação, né? E o amor maduro comigo mesmo, ele me leva a colocar limites dentro das relações que eu vou tecendo com as outras pessoas. Sejam elas familiares, sejam elas conjugais, sejam elas ali com os meus filhos, com os meus amigos, nas minhas relações de trabalho. Eu preciso sim dizer sim quando dá para dizer sim e dizer não quando não dá para dizer sim. Então, todo sim que eu dou pro outro, mas que eu estou falando não para mim, não é saudável. É fora de ordem, é sem limite, ok? E aí, gente, o amor, ele é capaz de curar, mas quando há consciência. Se não tem consciência, a gente vai só repetir os mesmos padrões e vai causar só dor nas outras pessoas. Então, quando eu posso dizer para o outro, eu gosto de você, eu sinto apreço por você, mas nesse momento eu vou escolher a mim. Nesse momento eu vou falar não, porque eu também vou respeitar as suas ideias, a sua maneira de pensar e a sua maneira de viver a sua vida. Gente, o mundo teria muito menos conflitos se cada um tivesse apenas cuidando da sua própria vida. Sabe? Eu acho que se eu cuidasse só da minha vida, cada um cuidasse só da sua, a gente iria viver num mundo de muito mais paz e tranquilidade. Ok? E agora, no mês de novembro, no Clube da Cura, nós estamos falando justamente sobre as relações familiares. Então, se você quer melhorar suas relações familiares, seja com a relação com a família de origem, seja com a família atual, essa que você está criando e desenvolvendo, o Clube da Cura do mês de novembro, ele é todinho dedicado a isso. Então fica aqui o meu convite para vocês. Até o nosso próximo encontro. Um beijo grande e uma ótima semana.